Boa noite. O Natal da Reconstrução. A data está movimentando o turismo da Serra, que ainda se recupera das enchentes de maio. E você vai ver também. Natal leva milhares de pessoas para visitar as atrações de Gramado. Espumantes em alta. Festas de final de ano devem representar 40% das vendas de 2024. Marca registrada da decoração natalina. Pinheiro bem enfeitado é peça fundamental da celebração. ONG Doutorzinhos lança livro contando belas histórias de pacientes de hospitais de Porto Alegre. E a retrospectiva do esporte. Em ano de enchente, Inter garante Libertadores, Grêmio vai para a Sul-Americana e Juventude se garante na Série A. Começa agora o nosso Band Cidade especial de Natal. Não sai daí. O turismo natalino é importante para impulsionar o setor que ainda se recupera da enchente. Muita gente aproveita a data para visitar as atrações de Gramado na nossa Serra Gaúcha. No fim de ano, a Serra Gaúcha vira um dos destinos mais procurados do Brasil. O Natal aqui é sinônimo de encanto, combinando um clima agradável, paisagens bonitas e uma das maiores tradições natalinas do país. Já é a terceira vez que a gente vem. A grande maioria vem para curtir o maior espetáculo natalino da América Latina, localizado em Gramado, com desfiles, shows e decorações que transformam a cidade em um verdadeiro sonho. O turismo vindo de diversas partes do país aquece os pontos turísticos e principalmente a gastronomia. Restaurantes lotados, sabores e o clima acolhedor são marcas registradas. Tá voltando, né, depois dessas enchentes que deu, dessas chuvas que deu. Agora, aos pouquinhos, está melhorando o movimento. Novembro já foi muito bom e dezembro promete ser ainda melhor. As atrações turísticas não deixam enganar. Quem vem quer ver a neve e se encasacar. Mas para os próximos dias, as temperaturas baixas vão ser somente aqui, como de menos 5 graus Celsius. Viver o inverno em pleno verão brasileiro é isso que muitos querem no Parque de Neve de Verdade Indoor. Nossa montanha de neve, ela é bem grande, menos 5 graus, então pode colocar bastante roupinha, aquele cachecol, a boininha, vem pra cá, porque aqui realmente a neve é frio, os esportes são todos de inverno e combina muito com o Natal. Desembarcar na Serra Gaúcha é a certeza de uma experiência completa pelo clima, belezas naturais e tradição natalina. Com aeroporto de volta e estradas abertas, o movimento de turistas é garantido. E aí, vocês vieram passar frio? Vieram preparadas para o frio? Não, preparada não. Eu quero ganhar e não frio, não. Faz muito calor. Aqui a gente está sentindo um pouquinho a temperatura. Mas é bem legal a experiência. E não tem como pensar em Natal sem lembrar da tradicional árvore em um canto da sala de estar. Não importa se com adereços mais simples ou sofisticados, a decoração é uma verdadeira arte que pode ser passada de geração em geração. As bolinhas de Natal com desenhos infantis são da época que a Márcia era pequena. Alguns dos enfeites vieram da minha avó, né? São bem antigos, inclusive com materiais muito delicados que a gente procura guardar com muito carinho, enrolado num paninho, num papelzinho especial. No Pinheirinho, as luzes de Natal dividem espaço com as velas tradicionais, de quando os pisca-piscas ainda nem existiam. Alguns enfeites eram dos primeiros natais da mãe dela, itens que estão há pelo menos 3 gerações na família. Hoje estão reunidos em uma única árvore de Natal. São objetos que guardam lembranças da nossa infância e que hoje representam para a gente aquela lembrança de criança, né? Daquela cerimônia toda, da gente chegar, tá a árvore montada, os presentes embaixo. A Yula é dona dessa loja que só vende artigos e enfeites de Natal. Um a um são selecionados ao longo do ano todo, de diversas partes do mundo. Dos mais brilhantes aos coloridos e os que mexem com a imaginação.
uma parede inteira de enfeites para colocar na árvore. A gente vende bastante as bolas, né, as bolinhas de Natal, bastante luzinhas, as fitas aramadas e as nossas peças lúdicas. As nossas peças lúdicas, elas têm sempre um lugar especial. Então é um globinho de neve, ou é um trenzinho, ou é um ursinho, um Papai Noel. Sejam as bolinhas, os laços, são os enfeites que dão vida à árvore de Natal. E são tantas opções que chega a ficar difícil de escolher. Mas sempre tem aquele que não pode faltar. Temos uma foto antiga em formato de bolinha, assim, que eu guardo todos os anos, porque ali tem a avó do Felipe, tem a minha avó, pessoas que já partiram e a gente coloca o pertencimento deles todos os anos na árvore, através dessa bolinha. O que importa mesmo é a tradição de manter a árvore enfeitada e, claro, com a estrela no topo. Estrela no topo, que a gente faz a tradição do irmão mais novo colocar em cima da árvore. O Natal e o Ano Novo são muito aguardados pelo mercado de espumantes. 40% das vendas de 2024 no estado devem acontecer neste período. Um brinde muito aguardado. Um ano puxado chega ao fim. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores do melhor amigo das festas, o espumante. Com amigos, família ou colegas de trabalho, é tempo de celebrar. A gente gosta sempre para brindar com os amigos, com os colegas, né? Faz parte do final do ano, né? É sinônimo, eu acho, de final do ano também, né? Um brinde com quem a gente gosta. Produtores de vinhos e espumantes já começaram 2024 com queda na safra pelas chuvas de setembro do ano passado. Em maio, os deslizamentos e a chuva causaram mais uma vez grandes impactos ao solo. O resultado são vinhedos com baixa produtividade. De janeiro até agosto, a queda foi de 6% comparado ao mesmo período de 2023. Enquanto espumantes mais secos tiveram queda de quase 12%, os moscatéis mais doces cresceram muito, quase 40%. Então, a partir de maio, a gente vê uma retração no número de visitantes, mesmo das nossas próximo às nossas regiões, porque nós tivemos muitos acessos interrompidos, o que dificultou a mobilidade via rodoviário, e também, obviamente, a questão do aeroporto, né? Com o fechamento do aeroporto, a gente teve uma dificuldade de acesso de pessoas vindas de outros estados. As festas de fim de ano impulsionam a retomada do setor. 40% de todas as vendas de 2024 devem acontecer nos últimos 3 meses. Essa adega no mercado público ficou inundada na enchente. Agora a meta é vender cada vez mais produtos gaúchos. Primeiro, essa questão da retomada ali, né, que é bem importante, que os clientes do mercado estão abraçando de fato essa questão de vir para o mercado público, de ter essa noção de comprar os produtos gaúchos, que isso é bem bacana, né? Que impulsiona não só a gente, mas todo o comércio gaúcho como um todo, né? As opções são variadas, tem de 30 até 3 mil reais. Para o Juliano, além de um produto gaúcho, é importante conciliar preço e qualidade. É momento de a gente celebrar, né? Um ano tão pesado, mas que merece a gente celebrar a vida, celebrar a solidariedade, que fez toda a diferença aí no Rio Grande do Sul em especial. E a gente também observando como é que estão os preços, para a gente também preferencialmente optar por um espumante aqui do Rio Grande do Sul, que também valoriza a nossa agricultura familiar da Serra Gaúcha ou da região do Pampa, né? Então esse é o objetivo, é ver os preços estão interessantes, acho que vai dar para a gente brindar o ano. Seja qual for a festa, o importante é comemorar. Valorizar o nosso povo. É gostosa e é uma comemoração. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã com a Carolina Fortes. Boa noite, Carolina. Oi, Gabriela. Boa noite para ti e para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade. Quem ainda puder fazer o feriadão esticado até o final de semana, vamos então conferir como fica a previsão nesta quinta-feira. Em Torres, no litoral norte, sol entre nuvens amanhã, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Quem estiver pela região sul, em Pelotas, sol com algumas nuvens, mas tem a possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, mínima de 17 e a máxima não passa dos 25 graus. E aqui em Porto Alegre,
Alegre, tempo seco com mínima de 19 e a máxima não passa dos 26 graus. Gabriela? Hoje, no quadro Outro Olhar, Kleber Benvenu fala sobre a educação, que deve ser pauta de destaque de todos os prefeitos gaúchos que irão assumir em 2025. Faltando 5 dias para assumirem os novos prefeitos, uma pauta comum a todos é a educação. É um escândalo, gente, o resultado da aprendizagem dos alunos da rede estadual e da maioria dos municípios, especialmente em Porto Alegre. O prefeito reeleito Sebastião Mello admitiu esse problema e promete priorizar pessoalmente a pauta, mas isso vai exigir modificações profundas. O novo secretário da Educação da capital, Leonardo Pascoal, que por mais 5 dias é prefeito de Esteio, ele está levantando, ele e a equipe, as melhores soluções do país aplicadas para cada problema de Porto Alegre. O concurso dos professores, por exemplo, que já estava aberto, foi suspenso e o novo já virá com prova de o professor dando aula. Então não é mais só prova teórica, só isso já vai ser uma mudança enorme. Vem aí um processo de parcerização para a gestão da infraestrutura das escolas. A secretária Ana Pellini está cuidando dos detalhes. E também uma mudança na escolha de diretores, que não vai mais ser só por eleição direta. Os candidatos agora antes vão ter que passar por alguns pré-requisitos. E vem também, podem anotar, uma mudança na pedagogia. Vai cair por terra aos poucos o tal construtivismo, que brotou muito aqui em Porto Alegre como um paradigma, mas que deu muito errado. Volta o método fono, ou fônico também chamado, que é um jeito diferente de ensinar a aprender, mais tradicional, usado lá em Sobral, no Ceará, e que tradicionalmente sempre deu mais certo. E também é isso, se não mudar a pedagogia, nada vai adiantar de mexer no restante. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a retrospectiva dos times gaúchos na Série A. E ainda as histórias dos doutores do riso, que levam alegria para pacientes de hospitais de Porto Alegre. A gente já volta. O ano dos times gaúchos da Série A foi atípico por conta das inundações. Grêmio, Inter e Juventude precisaram se recuperar e ainda assim se manter competitivos. O ano de 2024 começou com uma surpresa logo na decisão do Gauchão entre Grêmio e Juventude. Após uma janela de transferências movimentada, o Inter nem mesmo chegou à final do estadual. O time de Eduardo Cudê foi eliminado pelo Ju nos pênaltis em pleno Beira-Rio. A cobrança de cavadinha perdida por Robert Renan demorou a sair da memória da torcida colorada. Sentimento misto de indignação e de vergonha. Se alguém pode ganhar esse título, é o Grêmio ou o Juventude. O resto, bom, o resto liga a televisão e assiste a gente. Frente a frente, dois ídolos gremistas. De um lado, Roger Machado, que havia chegado ao Juventude após a saída de Thiago Carpini, ainda antes do estadual começar. Do outro, Renato Portaluppi, buscando seu 10º título pelo Grêmio. O tricolor chegou à final pelos pés de Diego Costa, que desembarcou em Porto Alegre para preencher o espaço deixado por Soares no ataque. Se eu fizer mais gol que Soares, vai ter que pagar mais. Após um empate em 0-0 na ida, o Grêmio saiu perdendo no jogo de volta, mas bateu o Juventude de virada por 3-1 na Arena. A equipe gremista escreveu o seu nome na história, chegando ao 7º título estadual consecutivo, repetindo o feito de 1968. O importante era a gente dar a volta olímpica hoje. E eu, mais uma vez, tive que dar essa volta olímpica, eu não aguento mais, estou muito cansado. Não do trabalho de volta olímpica. Somos campeões! Com o fim do estadual, Grêmio, Inter e Juventude tiveram pouco tempo para focar em outras competições. Ainda em abril, foram impactados pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. A enchente fez com que pessoas ficassem desabrigadas, outras ilhadas, e cidades ficassem completamente sem acesso no Rio Grande do Sul. A enchente de maio fez com que se tornasse inviável pensar em jogar futebol para os gaúchos. E para mim machucou muito, sabe, cara? Vendo crianças chorando, saindo pela janela de suas casas, pessoas em cima de telhado, né? Pessoas gritando, pedindo socorro. Teve um dia que a gente treinou aqui no Beira-Rio, que quando acabou o treino a água já estava subindo dentro
do banco de reserva, e aí eu fui para casa. E aí até então eu não tinha noção da gravidade que estava tendo. E falando que perdeu a casa toda. Eu falei, mas como assim perdeu a casa toda? Aí mandava vídeo, foto. E eu falei, cara, eu não posso ficar em casa. Eu vou ter que ajudar de alguma forma, ou tirar as pessoas do barco. O Juventude ficou alguns dias sem treinar e também enfrentou problemas logísticos para chegar e sair de Caxias do Sul. Já a dupla Grenal foi mais afetada. A enchente invadiu o Beira-Rio, a arena, os centros de treinamentos e até o aeroporto. Grêmio e Internacional precisaram deixar o estado e transformaram diferentes cidades e estádios pelo Brasil em suas casas. E não está sendo fácil para a gente aqui, imagina o povo que está lá. As competições pararam por um tempo, mas foram retomadas quando a arena e o Beira-Rio ainda não estavam disponíveis. Hoje fuimos mandante aqui. ¿A cuánto? A 500 kilómetros de Porto Alegre. Grêmio vai ser mandante a 800 kilómetros de Porto Alegre. O Internacional deixou de atuar em casa por cerca de 60 dias, mas levou o dobro de tempo para voltar a treinar novamente no seu CT às margens do Guaíba. Já o Grêmio treinou fora da capital por aproximadamente 40 dias e só pôde mandar um jogo na arena de novo depois de mais de 4 meses. Quando o Grêmio retornou plenamente ao Rio Grande do Sul, só restava o Brasileirão, onde a proximidade com o Z4 incomodava. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Corinthians nas oitavas, nas penalidades máximas. Já o caminho na Libertadores foi interrompido pelo Fluminense, também nos pênaltis, também nas oitavas. Infelizmente a gente ficou fora, dói muito, mas a gente não pode deixar de focar no brasileiro, que ainda estamos numa situação difícil e temos que colocar o Grêmio onde merece estar. Se fora dos gramados a força dos gaúchos despertava orgulho, dentro dele a volta do Internacional para casa não foi como esperado. Após tropeços contra o Vasco e Juventude, Eduardo Cudê foi demitido e o clube buscava um novo técnico. O escolhido estava mais perto do que se imaginava e após eliminar o Inter da Copa do Brasil, Roger Machado trocou o Juventude pelo Colorado. É evidente que é um desafio importante, do tamanho do Internacional. Como treinador de futebol, penso estar preparado para esse momento. Roger ganhou o reforço de Andrés D'Alessandro, dessa vez fora dos gramados. O ídolo colorado desembarcou em Porto Alegre para ser diretor esportivo. Eu tive do outro lado. Eu sei como é que é. O atleta é malandro, né? Mas como eu sei como é que é, e eles sabem que eu sei, né? Cara, vai ser muito mais fácil. O jogo com o Atlético Goianiense foi uma ilha, sim? Isso aí é tudo que a gente não pode fazer de novo. É tudo que a gente não pode repetir. Após a derrota para o Atlético Goianiense, o Inter somou 16 jogos de invencibilidade, o que permitiu à torcida sonhar com o tetracampeonato brasileiro e cultivar novas tradições. Eu estou ouvindo meus fones ali, nós começamos a passar pela multidão aqui, eu estou ouvindo uma gritaria, eu disse, quem é que está brigando dentro do ônibus? Daí eu tirei meus fones, o D'Alessandro, para o ônibus aqui. E eu disse, o que está acontecendo? Não, desce aqui, vamos sentir o calor da torcida a partir daqui. Para o Grêmio, o Brasileirão apresentava um novo obstáculo, a luta contra o rebaixamento. Com o ambiente tenso, Renato chamou outros ídolos para tentar uma reação. As mãos dadas junto com o nosso torcedor, essa aqui é a foto. Pode ficar tranquilo, comigo aqui o Grêmio jamais vai cair. Jamais aqui, porque eu confio nesse grupo aí, totalmente. A equipe de Renato só afastou por completo o risco de rebaixamento a 2 rodadas do fim do campeonato. Além da garantia na Série A em 2025, o tricolor terminou o campeonato em 14º e ainda beliscou uma vaga na Sul-Americana. Todos os anos que eu tive aqui no Grêmio, a gente brigou pela parte de cima da tabela. E por não termos brigado nesse ano aqui pela parte de cima, fica essa tristeza. Quem quer entender, entende os problemas todos que nós passamos esse ano. Após 3 mudanças de técnico na temporada e diferentes outras dificuldades,
o Juventude concluiu o Brasileirão na 15ª posição, com 45 pontos. Você não pode esquecer, né, que o Juventude está no Rio Grande do Sul, né? Teve enchente, teve problema logístico, não foi só a dupla Grenal que passou por isso. Juventude não teve avião emprestado, Juventude não teve algumas benesses que outros tiveram. Juventude teve que ir com as suas próprias pernas. Para o Internacional, restou o 5º lugar na tabela e uma vaga direta na Libertadores de 2025. O que eu falei para os atletas agora ao final do jogo, antes de desejar boas férias para eles, foi justamente que os 3 maus resultados do final dessa campanha não apagariam o que nós fizemos na campanha de recuperação e classificação direta para a Libertadores, fazendo um grande ano com 16 jogos de invencibilidade, mas também nos mostravam, né, em alguns aspectos que nós precisamos evoluir, né? Vocês já devem conhecer a ONG Doutorzinhos. Eles levam alegria para pacientes de diversos hospitais aqui de Porto Alegre. Agora lançaram um livro contando experiências dos doutores do riso e a nossa equipe foi conhecer algumas dessas histórias. De jaleco e nariz de palhaço, os sorrisos não se escondem por onde elas passam. De quarto em quarto, as voluntárias da ONG Doutorzinhos procuram por sorrisos sinceros de quem está há dias longe de casa. Uma infecção no ouvido trouxe a Micaela para o hospital. Sem previsão de alta, recebeu uma visita diferente. Ela estava muito nervosa, bem triste. Ela tem uma irmãzinha em casa que não pode ver e ela estava bem chateada mesmo. E desde que as enfermeiras nos disseram que eles viriam, ela abriu um sorrisão no rosto, não parou de pensar um momento e está muito feliz. Fazia tempo que eu não via ela com toda essa euforia e é muito importante para todas as crianças, eu acho. É uma dose de felicidade que melhora a saúde dos pacientes. A partir do momento que tu consegues colocar situações mais divertidas, até para receber uma medicação, ou eventualmente até para ser pego um acesso venoso que dói, né, a coleta do sangue, se a gente consegue trazer isso de forma mais lúdica, consegue trazer isso com uma brincadeira, fazendo comparações com personagens, isso sempre ajuda a criança a desviar um pouco a atenção daquele procedimento doloroso e ser uma coisa menos desagradável. Aqui a visita é em dose dupla e não tem quem fique de fora. Visitas como essa, que acontecem dentro de quartos de hospital, agora foram parar dentro desse livro. Histórias escritas por 35 voluntários da ONG Doutorzinhos. No decorrer das visitas que a gente faz, nós tínhamos o hábito, alguns voluntários tinham o hábito de escrever sobre essas vivências, sobre essas histórias, né? E no encontro de dupla que nós temos com os nossos professores, que são encontros formativos, né? Em palhaçaria, tem escuta, tem todas essas coisas mais, assim, para qualificar o nosso trabalho, a gente compartilhou algumas dessas histórias. E aí surgiu a ideia de publicar um livro para as pessoas conhecerem, né, o nosso trabalho, o que a gente faz, né, como a gente transforma a vida das pessoas e a nossa vida como voluntários também. As visitas são diárias e duram cerca de 2 horas. Em Porto Alegre, o grupo percorre 16 hospitais e instituições. Mesmo quem está isolado pode dar algumas risadas com as doutoras. A gente provoca sentimentos dentro do hospital. Essa, na verdade, a nossa missão é provocar sentimentos. Então, a partir do momento que a gente provoca eles, tu sai um pouco da realidade que tu tá, tu esquece. Nossa missão é fazer esquecer por um segundo o que tá vivendo ali. Às vezes é só um olhar, às vezes quer um abraço, às vezes só quer piscar, piscou, esse é o nosso momento. Às vezes quer falar horrores sobre a condição do que está acontecendo, a gente fica muito bem, que é mesmo. Nós somos seres encantantes do humor, que é o palhaço, né? E a gente gosta de provocar sentimento para criar vínculo com as pessoas que estão aqui dentro. E se depender da vontade dos pacientes, a agenda dos doutorzinhos vai estar sempre cheia. Pode me visitar de novo? E o Band Cidade Especial de Natal fica por aqui. Espero que você tenha um ótimo feriado junto à família e amigos. Você fica agora com o Jornal da Band, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite, um Feliz Natal.